Capítulo 74. Fragmento da meia-noite. O coração de Sunny pulou uma batida. Instantaneamente, ele esqueceu tudo sobre a lâmina azul. Sim, aquela espada tinha um certo valor sentimental, mas quem se importa com sentimentalismo? Ela veio de um carniceiro carapaça, o que não era nada mal para o seu atual posto. Poucos adormecidos conseguiam empunhar armas despertadas. Mas essa nova memória veio de um verdadeiro demônio despertado. Um demônio. Isso a tornava uma memória desperta do terceiro nível, 2 níveis inteiros acima da lâmina azul. Havia 7 níveis no total, correspondendo às 7 classes de criaturas pesadelo, de bestas a titãs. Estritamente falando, um nível mais alto nem sempre significava que uma memória seria mais poderosa, mas geralmente, quanto mais avançada uma criatura era, mais únicas e formidáveis memórias ela deixava para trás. Foi por isso que o manto do titereiro, que veio de um tirano desperto e era considerado uma armadura desperta de nível 5, era tão precioso. Por favor, seja incrível. Sunny tentou muito não deixar sua animação transparecer no rosto. Fingindo indiferença, ele manteve a voz calma e disse, sério. Que bom. Nephis pegou a mão dele, arruinando todas as tentativas de Sunny de parecer calmo, e fechou os olhos. Escondendo a expressão surpresa em seu rosto, Sunny sentiu uma faísca de energia viajar do corpo dela para o dele. Foi como naquela vez em que ele transferiu a armadura da Legião Luz das Estrelas para ela, só que ao contrário. Você recebeu uma memória, fragmento da meia-noite. Nome legal. Ele invocou as runas e, impaciente, procurou a descrição de sua nova arma. Memória, fragmento da meia-noite. Classificação da memória, despertada. Tipo de memória, arma. Descrição da memória, forjada a partir do fragmento de uma estrela caída. Essa espada firme e inflexível favorece aqueles que estão dispostos a lutar até a última gota de sangue e não conhece. Rendição. Interessante. Sem perder tempo, Sunny invocou o fragmento da meia-noite. Imediatamente, uma elegante espada apareceu em sua mão. A espada se parecia um pouco com a lâmina azul, mas apenas no sentido de que era de lâmina única e tinha um cabo longo adequado para 2 mãos. No entanto, aqui terminavam as semelhanças. Para começar, sua lâmina era muito mais longa, entre 70 e 80 centímetros, e levemente curvada. Foi forjada a partir do mesmo metal brilhante e lustroso da armadura do demônio carapaça. Era incrivelmente afiada. O cabo era feito de madeira preta polida, bastante semelhante em aparência aos galhos de ônix da grande árvore. A guarda era redonda e mais pronunciada do que a da lâmina azul, oferecendo melhor apoio e proteção à mão do portador. A espada não tinha decorações, enfeites ou ornamentos. Era simples e austera, como uma verdadeira arma projetada apenas para a batalha. Parecia irradiar uma aura fria e temível. Assim que sua mão tocou o fragmento da meia-noite, Sunny sentiu que essa espada possuía uma vontade inquebrável. Sua lâmina era forte o suficiente para resistir a golpes devastadores sem sofrer danos. Com essa espada em sua mão, nada seria capaz de deixar Sunny desarmado novamente. Mais do que isso, havia uma estranha nova sensação em algum lugar no fundo do seu coração. Quando Sunny segurava o fragmento da meia-noite, ele podia sentir uma presença sutil, como se houvesse um poço profundo de poder escondido dentro dele, logo além do alcance. Ele ainda não conseguia entender como acessar esse poder, mas era certamente real. Acho que vou ter que conquistar o favor dela primeiro. Mas como eu faço isso? Terei que experimentar mais tarde. Admirando sua nova arma, Sunny olhou para Nephis e disse, até eu sei que tipo de espada é essa. É uma katana, certo? Ela estudou o fragmento da meia-noite e então respondeu, tecnicamente, é uma tachi. É mais comprida do que uma katana tradicional e tem um formato de lâmina um pouco diferente. Mas elas são bem semelhantes. Uma tachi, bom, parecia legal de qualquer maneira. E a maioria dos princípios que ele havia aprendido com a lâmina azul também poderiam ser aplicados a uma espada desse tipo, já que compartilhavam a mesma base. A nova aquisição não foi suficiente para fazer Sunny esquecer a perda do eco, mas seu humor melhorou significativamente. Ele gostava do fragmento da meia-noite, muito.
Havia beleza em seu design simples e resoluto. Era discreta e mortal. Meio que como o próprio Sunny. Foi uma melhoria significativa. De repente, um pensamento sombrio surgiu na mente de Sunny. Lançando um olhar para Nefis, ele pigarreou e disse, hesitante, é uma arma muito boa. De terceiro nível, nada menos. Tem certeza de que não quer ficar com ela para você? A estrela da mudança foi quem desferiu o golpe final no demônio carapaça, afinal de contas. Por direito, a memória pertencia a ela. Mas Sunny realmente esperava que ela recusasse. Nefis balançou a cabeça. Já tenho uma espada. Ela me serve. Interiormente, Sunny suspirou aliviado. Bom, pensou. Mas isso faz você se perguntar, se ela não está disposta a trocar sua espada longa por uma arma de terceiro nível, qual é o nível dessa espada prateada dela? Ele não comprou a ideia de que simplesmente servia melhor a estrela da mudança nem por um segundo. Ela mesma havia lhe dito que o princípio de usar esses tipos de espadas era basicamente o mesmo. Atualizar para o fragmento da meia-noite e da velha arma Sunny não teria causado nenhum problema a ela. A única razão pela qual ela recusaria seria se isso representasse um rebaixamento, em vez disso. Mais uma vez, ele ficou curioso sobre as circunstâncias exatas de como Nef havia conseguido seu verdadeiro nome. Para receber o seu próprio, Sunny teve que matar um tirano desperto. Será possível que ela tenha feito o mesmo? Ou mesmo, algo mais incrível. Mas ele estava cansado demais para tentar pescar informações. Todos estavam com medo de que a estranha criatura alada que eles viram devorando um centurião morto aparecesse novamente, desta vez para reivindicar os restos do demônio carapaça. Os três adormecidos se mudaram para um lado distante da ilha e se esconderam atrás do tronco da grande árvore. Somente quando eles tiveram certeza de que nada seria capaz de notá-los de cima é que finalmente permitiram que o esgotamento prevalecesse e foram dormir. Sunny caiu quase que instantaneamente na escuridão sem sonhos, feliz por finalmente poder descansar. No entanto, desta vez algo estranho aconteceu. Ele realmente teve um sonho. Estranho, pensou Sunny. Isso não deveria acontecer no reino dos sonhos, certo? Então, não houve mais tempo para pensar.